Vamos trazer informações? Vamos trazer informações aqui na nossa manhã. Afinal de contas, estamos em uma sexta-feira. Sexta-feira com muitas instabilidades nos últimos dias aí. Essa instabilidade que persiste, essas mudanças climáticas, ainda faltando aí praticamente uns 40 dias para o fim do inverno, né? E a gente tem muitas oscilações no nosso tempo. E aí quem sofre com isso é a nossa saúde, né? Principalmente o nosso pulmãozinho aí. E para trazer um pouquinho de esclarecimento e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, a gente está com a presença aqui do meu grande amigo Ricardo Henrique Silva Miranda, especialista em medicina interna pelo Hospital São João de Deus, em Minas Gerais, especialista em pneumologia do adulto pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também médico aqui do nosso Hospital Santo Antônio. Doutor Ricardo, seja bem-vindo aqui na nossa manhã. Satisfação receber o senhor aqui nos nossos microfones. Bom dia. Bom dia, Michel. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia para todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, doutor. Bom, eu acho que o nosso assunto especial, doutor, é essas mudanças climáticas, doutor. E a gente, quando fala em mudanças climáticas, a gente lembra daquela tosse, daquela gripe. E a gente gostaria de saber como é que são aí os cuidados iniciais, principalmente, de a gente prevenir e cuidar do nosso pulmão. Ótima pergunta, Michel. Acho que é um grande tema, assim, que é muito caro, assim, para pneumologia, e acredito que o pessoal daí de casa deva ter bastante dúvidas, assim, em relação a esse tópico. As infecções respiratórias, agora nessas mudanças, né, de temperatura, transição para o inverno, é uma coisa que a gente vê todo ano. As internações aumentam muito nessa época do ano, e, assim, sem sombra de dúvidas, o principal cuidado em relação à prevenção é a vacinação. Vacinação contra as infecções respiratórias. Hoje em dia a gente tem uma carta grande de vacinas disponíveis pelo SUS, pela UBS. Então, assim, a vacina da influenza, a vacina do Covid, a vacina da pneumonia, do vírus sincicial respiratório. Então, quando a gente fala em prevenção, a principal tópico é vacinas. Então, isso é muito importante. Doutor, quando começa assim a questão de gripe, eu vou pedir uma parte inicial aqui em relação à gripe. Tosse seca, tosse com catarro, diferença dessas duas. Bom, a tosse, ela é o principal meio pelo qual o nosso pulmão se limpa, né? Então, assim, ter tosse não significa que o pulmão tem infecção naquele momento. Nem toda tosse significa infecção, nem toda tosse significa gripe. Então, diante de uma tosse, principalmente as tosses persistentes, por mais de 2, 3 semanas, principalmente naqueles pacientes assim, em grupos de risco, né, as crianças bem pequenas, os idosos, as pessoas com comorbidades, é necessário uma avaliação assim, do seu médico assistente para a gente entender qual que é a situação que está levando àquela tosse, né? Então a gente tem uma gama enorme de doenças que todas elas, a via final é se traduzir em tosse. Então a gente tem doenças inflamatórias, a gente tem fibroses do pulmão, a gente tem infecções, a gente tem infecções por germes não tão comuns. Então a gente tem problemas de coração que podem culminar com tosse. Então tudo isso pode dar tosse. Agora sim, a diferença da tosse seca para a tosse com catarro precisa ser avaliado dentro do contexto clínico do paciente, qual que é o grau de comorbidades que aquele paciente tem e outros aspectos que traduzam para a gente assim, a evolução, se tem febre, se a tosse piora em algum momento do dia, se a tosse está acompanhada de outros sintomas respiratório, como falta de ar, chia no peito, prostração, perda de peso, tudo isso diferencia para a gente suspeitar de uma causa ou de outra. Assim. Maravilha. Doutor, como é que a gente consegue assim, diferenciar gripe, resfriado e pneumonia? Qual é a diferença? Muito boa pergunta. Gripe e o resfriado, ela, na maioria das vezes, né, a gripe e o resfriado é uma infecção respiratória que compromete mais as vias aéreas superiores, né? Então, assim, a via aérea como um todo, ela é dividida em via aérea superior, que é mais a parte do nariz, dos seios da face, e a via aérea inferior, que é a parte da traqueia e dos pulmões. A gripe e o resfriado, na grande maioria das vezes, são infecções que pegam essa parte mais da via aérea superior. Então, a gama de sintomas, ela fica mais ali, coriza,
tosse, a sensação de entupimento no nariz, secreção. A pneumonia já é uma infecção que ela compromete inflamando a via aérea inferior, então é do pulmão. Então a gente tem, em geral, um quadro que é pobre nas vias aéreas superiores, mas que vem muito rico assim, com tosse, dor torácica, falta de ar. Então, em geral, são essa diferença. Agora, entre gripe e resfriado, a gente tem um conceito de que o resfriado é uma infecção de vias aéreas superiores mais branda, que em geral é por vírus, é autolimitado, em torno de 2, 3 dias o paciente pode ter febre, ter um comprometimento do estado geral, mas daí passa sozinho. A gripe já é uma infecção que ela é mais intensa, então a gente tem uma riqueza de sintomas gerais mais importante. O paciente fica mais prostrado, mais acamado, mais com dor no corpo. A intensidade desses sintomas é mais importante. É difícil, assim, na prática clínica, a gente ter realmente uma diferença de conduta entre, por exemplo, uma gripe e um resfriado, que são infecções virais e que vão ser autolimitadas, e que a gente não tem um tratamento específico, né? Não tem um antibiótico, por exemplo, vai curar a gripe, como no caso da pneumonia, daí é com antibiótico na maioria das vezes que a gente vai contornar o caso. Acho que é por aí. Doutor, a gente mora numa região que a temperatura ela oscila muito. A gente conversava antes de entrar no mar aqui, que só vem lá de Minas Gerais, totalmente diferente, né? Essas oscilações climáticas, uma hora frio, outra hora quente, essa neblina, isso elas ajudam, elas facilitam para que tenhamos mais problemas aí com o nosso pulmão? De certo, com certeza. E para entrar nesse tópico, eu queria provocar assim, para a gente entender por que a gente tem um nariz, né? Qual que é a função do nosso nariz? O nariz ele é uma cavidade assim, que começa com essa estrutura cartilaginosa que está externa à nossa face, mas ela tem uma projeção interna que serve para poder entrar o ar que vem do ambiente, o ar que não está preparado adequadamente para entrar na nossa via aérea. O nariz ele serve para poder umidificar, aquecer e preparar esse ar para entrar no pulmão. Então, por exemplo, quando a gente vai de encontro a essa sua pergunta, né, a oscilação para o frio, a oscilação para temperaturas ou para uma umidade que está mais intensa ou mais seca, prejudica. Então, sim, a gente nasceu com uma estrutura fisiológica de dentro da barriga da nossa mãe, que é o nariz, para justamente nos proteger contra essas oscilações de temperatura e de umidade que tem no mundo. Então, assim, se a gente tem uma estação que faz uma oscilação de temperatura para o frio muito rapidamente, muito intensamente, como é aqui, né, no Rio Grande do Sul, por uma conjunção de fatores, assim, seja por ressecamento da via aérea, seja por microfissuras, microlesões, gerando inflamação na nossa mucosa respiratória, isso predispõe para que agentes infecciosos do nosso meio se fixem ali e gerem inflamação e infecção com mais facilidade. Então, sim, a gente sabe que essas oscilações de temperatura são gatilho para doenças respiratórias, e não só para doenças respiratórias no sentido de infecção respiratória, mas para desencadear a exacerbação de comorbidades respiratórias que aquele paciente tem. Por exemplo, nossos pacientes asmáticos do consultório da pneumologia sofrem muito com essas oscilações de temperatura e de umidade, né? Não só por essa questão de amplitude térmica por si só, mas também pela questão de que aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul é muito úmido, a gente tem muita cerração, as casas se enchem de mofo, e daí o mofo, os esporos ali, né, desse micro-organismo, eles são muito alérgenos e intensificam muito os sintomas dos pacientes nessa época do ano. Olha só, muito importante. Inclusive, a gente deixa o nosso telefone aberto aí para o pessoal mandar mensagem, tirar dúvidas. Eu vou pedir aí, como a gente não consegue ainda identificar, que o pessoal mande por escrito para a gente conseguir aí, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Doutor, esse é um assunto, inclusive, eu já vou aproveitar aqui que o senhor puxou, vou aproveitar o gancho de asma, bronquite, alergias
sintomas aí, como é que a gente consegue diferenciar aí, principalmente esses casos? Bom, a asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que dentro lá da raiz de células envolvidas nessa doença, a gente tem, na maioria das vezes, um perfil de células que é alérgico. Então, a asma, ela, em boa parte dos casos, ela está contemplada dentro de um guarda-chuva de doenças alérgicas. Quem tem uma alergia, por exemplo, a rinite alérgica, a dermatite atópica, que são umas manchas que coçam assim na pele, principalmente na região dos cotovelos, dos joelhos, dos antebraços, tem mais chance de ter asma por causa dessa raiz em comum de imunidade voltada para a alergia. E quando a gente fala assim, bronquite é um termo genérico que a gente usa para designar uma inflamação que está localizada no brônquio. Então, por exemplo, uma sinusite, uma inflamação que está nos seios da face. Uma traqueite, uma inflamação que está na traqueia. Uma bronquite, uma inflamação que está nos brônquios. E a gente tem várias causas de bronquite. Uma das causas de bronquite é a bronquite asmática. Então, a bronquite, de uma maneira geral, como a gente tem inflamação nos brônquios, que são os caninhos que conduzem o ar para fazer as trocas gasosas lá no nosso pulmão, se esse brônquio, essa estrutura canular, ela está inflamada, o ar passa com mais dificuldade ali por essa estrutura e aí vai desencadear os sintomas que o nosso paciente tem, né? De tosse, de chiado no peito, de sensação de opressão torácica. E a asma é um tipo de bronquite. Então, assim, bronquite, quando a gente fala de sintomas de asma, a gente fala também de sintomas de um tipo de bronquite. Só pra gente entender esse conceito, né? Essa diferenciação, assim. Que, tipo, as coisas não são diferentes, né? É como se a gente tivesse uma grande família que se chama bronquites e essa família, ela tem personagens diferentes dentro dela, mas tá todo mundo dentro da mesma família. E a asma é um dos personagens, é como se fosse a mãe dessa família, né, das bronquites. Doutor, começa a chegar aqui muitas perguntas dos nossos ouvintes aqui, eles são, que nem os outros, eles são exigentes, eles gostam de participar, hein? Olha só, tá todo mundo aí. Eu recebi aqui, a secretária me trouxe aqui, bom dia, Michel, não fala o nome, o pessoal não gosta de falar o nome, mas gosta de tirar as dúvidas. Sim. É aqui do bairro Bino Marrone, gostaria de saber o seguinte, quem tem catarro branco e não tem tosse, o que pode ser, doutor? Catarro branco e não tem tosse. Bom, a produção de muco é uma forma de proteção da nossa via aérea, quando é em pequena quantidade, né? Então, todos nós, o dia todo, a todo tempo, nós estamos produzindo uma certa quantidade de muco. Esse muco é importante para poder grudar as coisas que ficam suspensas no ar, né? Que a gente respira, essas coisas ruins, poluentes, esporos de mofo, pólen, né? Então, isso tudo gruda no muco que está esparso pela nossa via aérea para poder sair da nossa via aérea através de tosse. Então, é assim que a nossa via aérea se limpa. Muco branco sem tosse pode ser alguma atividade inflamatória mais aumentada na nossa via aérea, pode ser doença do refluxo gastroesofágico, que fica inflamando as nossas pregas vocais e daí isso induz a produção de catarro e na maioria das vezes é branco. Pode ser alguma situação envolvida com o coração, então assim, é importante passar por uma avaliação clínica, não dá assim, pra gente apontar para uma doença específica. Claro, perfeito. Bom dia, Michel, tudo bem? Michel, pede pro doutor. Ronco é apenas um incômodo, pode indicar algum problema de pulmão. Doutor, a questão do ronco é um item também que talvez muitos tenham essa dúvida, principalmente nessa estação. E aí? Que pergunta muito boa, né? Assim, o ronco, enquanto a pessoa está... eu estou partindo do pressuposto que é o ronco aquele quando a pessoa está dormindo, né? A pessoa dorme e ronca. Exato. O ronco, ele
pode estar associado a uma situação muito especial dentro da pneumologia que vem ganhando potência, né? A gente tem falado cada vez mais sobre o ronco noturno nos congressos, nos artigos, nas pesquisas, né? Então, assim, o ronco ele pode estar associado a uma situação que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é quando a gente dorme e a gente entra numa situação em que a nossa musculatura do pescoço ela relaxa e aí a nossa língua ela cai por cima da via aérea, que é esse grande cano, né, que conduz o ar da boca até os pulmões. Se a gente está dormindo, a gente não tem como mobilizar esse músculo que cai por cima da via aérea, porque a gente está dormindo e esse músculo relaxou e ele cai por cima da via aérea. E aí a gente fica tentando enviar impulsos do nosso cérebro para o diafragma, que é o músculo da respiração, para tentar puxar o ar para dentro do pulmão. O músculo ele até tenta puxar o ar para dentro do pulmão, mas ele não consegue fazer o ar passar para dentro do pulmão porque está lá, a língua toda caída por cima da via aérea. E aí a gente começa a cair a oxigenação da corrente sanguínea e isso pode ser perigoso, isso pode estar associado a cansaço diurno, a sono não reparador, a maior risco de doenças cardiovasculares como infarto, AVC. Então é muito importante essa abordagem do ronco noturno. Olha só, maravilha. Em relação à apneia do sono, doutor? Apneia do sono. Certo. A gente é isso mais ou menos que a gente acabou de falar, né? A apneia do sono é justamente essa situação. A pessoa ela tá ali, o cérebro tentando manter a frequência de respiração ao longo da noite, a frequência de entrada de oxigênio dentro do pulmão para poder fazer a troca gasosa e oxigênio entrar, né, na corrente sanguínea. Só que daí, como tá lá toda a musculatura do pescoço relaxada e caída em cima da via aérea, esse ar ele não entra. E aí, ao invés do ar ele entrar e ser capaz de oxigenar a nossa corrente sanguínea, isso não é possível por causa desse fenômeno, né, de obstrução da via aérea, daí o nome, apneia obstrutiva. E daí a saturação de oxigênio cai na corrente sanguínea e aquilo, o nosso sistema nervoso central, ele reconhece como se fosse uma grande agressão. Ele não consegue diferenciar que é uma apneia do sono ou que é algum evento assim que a gente está tentando lutar pela nossa sobrevivência à noite. E aí a gente começa a produzir um monte de hormônios, né, de estresse, adrenalina, cortisol ali naquele momento e gera, né, efeitos danosos para o nosso sistema cardiovascular e para a nossa reparação da atenção, da disposição no dia seguinte. Maravilha. Bom, eu tenho ouvintes aí que estão mandando áudio pra gente, doutor, e a gente vai colocar no ar. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão mandando ali. Alô, Lisfal, bom dia. Viu, Michel? Pergunta aí pro Beto, no meu caso. Eu estou há 90 dias com tosse, muita tosse, pouco catarro. Já fiz vários tratamentos com o doutor aqui do postinho, do PSF1, e por enquanto, agora os dias parou e começou a voltar de novo. O que ele pode ser? Pode citar meu nome, é a Arida. Tá bom, posso citar o nome então. E aí, doutora, qual é que é a dúvida aí que talvez possa a gente consiga ajudar a nossa amiga Dona Ilda? Oi, Dona Hilda, bom dia. Que bom que a senhora mandou essa pergunta. Eu acho que a senhora precisa passar por uma avaliação especializada. Tosse por 90 dias, pelas características que a senhora falou, né, tosse com pouco catarro, eu não consigo, assim, só por essas informações, te dizer o que é que está acontecendo. Então, é importante que a senhora passe por uma avaliação, seja examinada, eventualmente passe por exames de imagem para a gente excluir causas mais perigosas de tosse. E sendo assim, através de um diagnóstico, poder ajudar a senhora para que essa tosse vá embora e a senhora fique bem. Doutor, eu tenho um ouvinte no ar, eu tenho um ouvinte na linha aí que vai entrar aqui para nós trazer informações aqui. Alô, Lisfal, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Aqui é o Seguido Berto do bairro Luquino Maroni, que eu já defendendo ali no Hospital Santo Antônio, todos os meus pulmões. Perfeito.
Qual é que é a pergunta aí, seu Zelino? O meu Covid, eu passei a sequela, eu passei a Covid. Uhum. E isso aí fiquei com sequela, por falta de cereais, não é mais daquele ano que eu tinha antes da Covid. E será que eu tenho como retornar cereais para vir de volta para melhorar aquela sequela? Tá bom, obrigado pela pergunta. E seu Zelino, o seu Zelino quer saber. E aí, doutor, nós entramos numa parte muito importante, Covid-19, que deixou muitas sequelas. A gente gostaria de saber, assim, aquelas pessoas que ficaram com sequelas, qual é o andamento a partir de então? Bom, o tópico do Covid é um tópico que ele é muito frustrante para a pneumologia, sabe? Porque muitos pacientes eles ficaram com essas síndromes de Covid prolongado, assim, no pós-infecção, e hoje a gente não tem uma medicação, um remédio, assim, que melhora, sabe? Que volta à disposição. E aí a gente precisa entender, assim, qual que é o perfil dessa sequela que o paciente ficou. Cada paciente é um paciente, cada sequela é uma sequela. Tem pacientes que depois do Covid evoluíram com asma, tem pacientes que depois do Covid evoluíram com a fibrose do pulmão, e aí as coisas variam muito, assim, é muito diferente a gente tratar uma coisa e outra. A gente tem uma gama diferente de arsenal terapêutico que nós podemos utilizar para cada uma dessas situações. O que nos ajuda muito, Michel, e também respondendo a pergunta do seu Zelindro, pergunta do seu Zelindro, o que nos ajuda a mapear qual que é o tipo de sequela que esse paciente fica, que são os nossos exames complementares, né? Então, assim, a tomografia de tórax para entender se o paciente desenvolveu algum grau de fibrose ali pós-Covid, lançar mão, né, de exames de função pulmonar. Então nós temos a espirometria, as provas de difusão pulmonar, que nos ajudam a entender como é que comporta o fluxo respiratório dentro do pulmão desse paciente e a capacidade de troca de oxigênio pela membrana, né, a respiratória. Então é importante a gente primeiro estratificar esse paciente e entender de onde nós estamos partindo. O que nos ajuda muito, que é uma orientação meio geral para os casos de falta de ar e de falta de fôlego após o Covid, assim, de forma prolongada, é a reabilitação cardiopulmonar. Então, os nossos amigos fisioterapeutas dedicados à reabilitação pulmonar nos ajudam muito a poder recondicionar esse pulmão, reexpandir o pulmão e ajudar a melhorar essa eficiência com que o oxigênio trabalha no corpo. E assim, não é fácil, é um trabalho demorado, é um trabalho que não é de um dia para o outro, não é como outras doenças que a gente dá um antibiótico e o paciente melhora, mas os pacientes ao longo de tempo eles recuperam pelo menos parcialmente, assim, essa capacidade respiratória. Eu tenho muitas participações aqui, doutor, e uma delas eu gostaria de compartilhar aqui, que é: bom dia, Michel, tudo bem? Soube que o doutor Ricardo está na rádio agora. Queria dizer que Portela está em ótimas mãos com esse incrível médico e profissional que ele é. Um abraço enorme de Uruguaiana para ele, além de muito sucesso na carreira dele. Olha só, obrigado. Gianluca Borges ligado com a gente. Bom dia, Michel, né? Minha amiga Grazi está participando aqui também na nossa manhã. Manda um beijo para o doutor Ricardo Michel. Ele cuidou por muitos anos do meu avô, médico incrível. Olha só, hein? Essa aqui, o pessoal não falou o nome, hein? Mas a gente fica feliz com essas parabenizações, doutor. Obrigado, pessoal. Você está acompanhando a entrevista com o Dr. Ricardo Henrique Silva Miranda, especialista em medicina interna pelo Hospital São João de Deus, em Minas Gerais, especialista em pneumologia em adulto pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e médico do nosso querido Hospital Santo Antônio. Doutor, nós vamos entrar aqui no assunto, talvez, eu tenho muitas perguntas relacionadas a esse tema, doutor, que é em relação aos nossos fumantes. E uma das perguntas que eu vou trazer aqui, doutor, é o seguinte, ó: bom dia, Michel. Eu fumei por muitos anos e parei recentemente. Será que meus pulmões conseguem se recuperar depois de tantos anos? Essa é uma das perguntas aí, doutor. É o tema que eu mais gosto, né, da pneumologia, sabe, Michel? Assim, eu acho que o tabagismo, ele
talvez um dos nossos maiores problemas de saúde pública, porque é um hábito que abre portas para uma enormidade gigantesca de doenças. Tanto doenças pulmonares, quanto doenças neurológicas, quanto doenças cardiovasculares, quanto cânceres. Então, assim, acho que hoje boa parte dos gastos em saúde pública que o SUS tem é por causa de coisas relacionadas ao tabagismo. Então, assim, respondendo especificamente essa pergunta, quanto antes o paciente para de fumar, e em qualquer momento da vida que esse paciente toma essa decisão de querer parar de fumar, o paciente ele tem benefício. E aí essa pergunta, assim, será que o meu pulmão vai voltar a ser como antes? Depende, né? Depende do que a gente tem de sequela desse tempo de fumo. Se o paciente, por exemplo, desenvolveu ao longo de anos fumando áreas de enfisema do pulmão, o enfisema, infelizmente, é uma doença que ela é irreversível, né? A gente inflama os nossos alvéolos pulmonares e a gente destrói paredes de troca gasosa que tem dentro do nosso pulmão. Então, o que perdeu no pulmão está perdido. O enfisema, muitos dizem, doutor, que são características da vinda do cigarro. Isso é fato. O enfisema pulmonar, ele tem algumas causas. Em geral, são causas relacionadas à inalação de fumaças. E dentro dessas fumaças, a mais comum, largamente, é o tabagismo. Em segundo lugar, a gente tem os pacientes que têm exposição crônica a fogão a lenha, a queimas de madeira, a fornaria, né, a esses trabalhos assim que precisa de lidar com queima de lenha em fornos grandes. E a gente também tem também como causa de enfisema pulmonar a deficiência genética de uma enzima que chama alfa-1-antitrypsina, mas isso aí é uma coisa um pouco mais complexa. Não vou entrar muito em detalhes. Claro. Mas voltando ainda à pergunta do nosso amigo, parabéns pela iniciativa, parabéns por ter deixado de fumar. Com certeza a sua capacidade respiratória ao longo de alguns anos vai melhorar. Você tomou a decisão correta. A gente não... É difícil eu te responder essa pergunta, porque para dizer se você tem capacidade de voltar ao normal que era lá no passado, eu precisaria ver uma tomografia de tórax e um exame de espirometria para a gente entender se tem devastação grave provocada pelo cigarro no seu pulmão. Mas, sem sombra de dúvidas, os benefícios, a decisão... A maior decisão que somou anos de vida na sua vida foi essa de tu ter parado de fumar. Parabéns por essa escolha. Doutor, nós temos, aproveitando esse gancho de cigarros, nós temos nos últimos anos, tem aumentado muito as pessoas que consomem o cigarro eletrônico e os vapes. E aí, quais essas diferenças, doutor? Prejudicam também o nosso pulmão? Sim, o cigarro eletrônico é uma estratégia da indústria do tabaco, porque eles perderam muito espaço, né? Assim, nas últimas décadas. Antigamente, quando a gente olha lá na década de 60, de 70, quando ainda não se sabia exatamente quais eram os riscos provocados pelo fumo, a indústria do tabaco ela tinha uma propaganda gigantesca, um investimento em marketing, uma coisa que fazia a cabeça das pessoas entender que o fumar era chique, fumar era bonito, fumar era elegante, né? Então a gente tinha aquelas propagandas lindas, né, das marcas de cigarro. A partir do momento que foi entendendo, né, a sociedade entendendo qual que era a devastação que essa indústria propagava pela humanidade, foi se criando leis, né, para poder restringir propaganda, para embutir impostos em cima da venda dos cigarros. E aí o cigarro tradicional tem perdido muito espaço. As novas gerações elas estão cada vez mais desconectadas com o tabagismo convencional. E aí, no ímpeto assim, de muita inteligência da indústria do cigarro, né, eles criaram dispositivos tecnológicos, né? O adolescente, a criança, o adulto jovem, a gente aqui, eu tô com o meu celular na minha mão, ele tem uma câmera, ele tem uma luz, ele tem um brilho, o vape, assim, conversa muito com essa estratégia de uma coisa arrojada, uma coisa moderna, um dispositivo bonito que ilumina alguma coisa, que tem um cheiro gostoso. Então essa estética do fumo
ela está mudando, mas é fumo igual. Inclusive, a gente, nas sociedades de pneumologia, a gente tem se preocupado, assim, porque nós entendemos que a questão do vape ela está extremamente banalizada assim entre os nossos jovens e inclusive nas crianças. Assim, a gente recebe de vez em quando relatos de professoras, de diretores de colégio dizendo assim que crianças de 12, 13 anos levaram vape para a escola. E daí isso pode, isso não pode. O cigarro eletrônico, a gente tem mapeado mais exatamente os riscos envolvidos com ele agora. Nós ainda não entendemos bem qual que é o perfil de doenças que isso vai gerar, mas nós sabemos com certeza que isso vai gerar muito problema para a nossa sociedade num futuro muito próximo. A gente tem ali, nas primeiras gerações de vape, surgiu nos Estados Unidos, enfim, e lá atrás, há uns anos atrás, eu não lembro exatamente, isso foi em 2011, 2012, foi publicado um estudo que avaliou uma série de casos de mais de 100 pacientes jovens que tinham uma pneumonia muito extensa, que evoluíam com insuficiência respiratória, muitos deles com intubação orotraqueal e morte, relacionados a uma exposição a uma substância fumada por um dispositivo eletrônico. E aí foi-se ver que naquela época as essências do vape elas tinham ali uma substância oleosa que fazia uma pneumonia oleosa muito diferente, muito grave assim no pulmão daqueles pacientes. Depois disso, né, isso bombou na época, eu estava no começo da faculdade, eu me lembro bem assim dessa publicação, isso foi assim um boom de noticiamento, né, a mídia pegou muito pesado, e aí algumas empresas que fabricam essas essências para cigarros eletrônicos tirou essa substância oleosa, mas a gente sabe que tem milhares de substâncias ali, substâncias aldeídos, hidrocarbonetos, substâncias de partículas inorgânicas, todas ali naquela fumaça que a pessoa está colocando para dentro do seu pulmão. Muitas dessas substâncias muito parecidas com o cigarro tradicional e tem já comprovadamente associação com câncer, associação com doença cerebrovascular, com entupimento de artéria, com todas essas questões muito graves que é o que a gente lida, né, no nosso dia a dia assim, de consequências do cigarro. São 9h mais 12 minutos, nosso tempo praticamente está esgotado aqui, doutor, mas a gente sabe que o assunto é muito importante para a nossa comunidade e nós temos muitas dúvidas dos nossos ouvintes, perguntas, sem parabenizações também aqui. Olha, eu estou surpreso com o número de participações aqui na nossa manhã, mas infelizmente a gente procura deixar livre o espaço aqui para o doutor participar. Tínhamos combinado de 30 minutos, doutor, estamos praticamente a 40, que o nosso assunto é muito importante. A gente fala muito, né? Não, mas é importante o assunto, e inclusive eu recebo aqui, bom dia, Michel, excelentes colocações do doutor Ricardo, meu amigo Matheus Simonage, é isso? Não sei se conhece ou não, mas enfim, está nos ouvindo aí, né? Um abraço, Matheus. Eu vou trazer mais uma colocação aqui do ouvinte, doutor, depois a gente entra aí na nossa parte mais finaleira. Deixa eu ver o que os nossos ouvintes estão mandando para a gente aqui. Bom dia. Eu gostaria de saber, doutor, eu estou engripada já faz mais de 8 dias. Daí não tem jeito. Tinha muita dor nas costas, nos ombros, assim, na cabeça. Pessoas, e daí a dor passou. Mas a tosse tem ainda muita. E daí agora, quando eu tô tossindo bastante, escrevendo bastante, dor na cabeça. E desde que me deu o Covid, eu não consigo mais, assim, eu tenho bastante falta de ar, assim, subir no cedo, forçar um pouquinho, pra erguer um peso, qualquer coisa assim. Se eu vou erguer, é pesado, me dói muitas costas e peito, assim, parece que vai abrir de tanta dor. Desde que me deu o Covid, eu tenho isso. Olha só, agora essa gripe, que não tem mais jeito, essa tosse, muita carreira, tanto do nariz, da garganta, assim, demais mesmo. Mas é
E eu achei até bom design, né? Porque se ficar parado vai ser pior, né? Com Mas eu certeza. gostaria de ver com ele o que significa isso. Pois é, eu acho que essa é uma das dúvidas, doutor, que a maioria dos nossos ouvintes tem aí, porque tem bastante gente gripada aí, né? Sim, sim. Então, com essa tosse, assim, quais as recomendações aí pra gente pegar no geral? Se é para eu dar uma recomendação geral, assim, que cada caso é um caso, né? E eu acho que essa é a grande máxima da medicina, tudo depende. Em nenhum momento que tu me fizer uma pergunta ou algum ouvinte, eu vou ter uma resposta contundente e falar, não, para este caso é isso. Depende. Cada caso tem que Vai ser ser analisado. minha resposta sim. Estudado. Então, se é para eu dar uma orientação geral para essas pessoas, né, que estão nessa situação de tosse prolongada, de sintomas gripais que não, uma gripe que não passou, catarro que vem no peito e está incomodando e que sai, que já tem bastante tempo. Então procure a avaliação de um pneumologista, né? Aqui na região não tem só eu, né? Tem eu, o Dr. Cláudio em Três Passos, tem o Dr. Jorge Alain Frederico, todos ótimos profissionais. Estamos à disposição para poder avaliar às quartas de manhã, né, no consultório lá na clínica Incor, do meu amigo Dr. Felipe. Estamos pelo Hospital Santo Antônio, a gente atende ambulatório lá nas segundas e quintas à tarde. E é muito perigoso assim, eu dar uma recomendação sem ver o paciente, sem examinar, sem escutar no pulmão, sem entender se aquele caso vai precisar de uma imagem do pulmão ou não, para a gente poder avaliar e ajudar efetivamente essa pessoa, né? Não tem um xarope que vai ser geral para todo mundo ou um antibiótico que vai ser comum para todos os casos. Então, assim, mas aquela situação que a gente sempre diz assim, doutor, daquele mel com talvez gengibre, com aquelas, né, aquelas frutas, verduras que estão no nosso dia a dia, isso ajuda também. Pois é, Michel, é que daí a gente... São mitos ou verdades? Pois a pediatria estudou muito essa questão dos xaropes caseiros e parece que xaropes que têm substâncias mais docinhas, que essa coisa do doce, ela engana um pouco o reflexo de tosse e diminui um pouco da tosse. Não necessariamente assim que a cebola ou o alho misturado com o açúcar, que isso vai ter uma conjunção de uma substância química que vai tratar a causa da tosse. E assim, a minha principal mensagem aqui é que a tosse tem muitas causas, o catarro tem muitas causas. Então, uma coisa é a gente avaliar um paciente que está com catarro e tosse por causa de um resfriado. Outra coisa é catarro e tosse por causa de um câncer de pulmão. Não estou dizendo que a nossa colega tem um câncer de pulmão, né? Deus nos proteja. Mas, assim, esses sintomas são comuns a muitas doenças possíveis. Então, para cada doença, o diagnóstico correto precisa ser feito e, consequentemente, a partir daí, instituir um tratamento adequado. E assim a gente ajuda as pessoas, né? Com certeza. Doutor, uma recomendação geral, assim, o que o senhor indica para os nossos ouvintes? Quem está fumando, vão parar de fumar. Essa é a primeira recomendação. Olha só, são romances aí, né? Vamos reforçar assim, essa importância nossa em relação a essa responsabilidade, né, de orientações sobre o tabagismo. Parar de fumar é a decisão mais importante que a pessoa pode fazer para agregar anos de vida àquele indivíduo. Segunda recomendação, vamos acreditar nas vacinas, né? Se tem uma descoberta, se tem uma evolução da humanidade que foi responsável por aumentar a nossa expectativa de vida, foi as vacinas, né? Talvez o primeiro grande salto para o ser humano que antes, lá na era das cavernas, na Idade Média, vivia uma expectativa de vida em média de 40, 45 anos e saltou a sua expectativa de vida para um pouco mais, a primeira foi o saneamento básico. A segunda foi a descoberta das vacinas. Então, assim, a gente não pode ter dúvidas em relação à efetividade e à importância dessa estratégia científica para poder proteger as pessoas de internação, de intubação orotraqueal, de internação na UTI e de morte. Prática de atividade física, como todo especialista clínico, é importante para todos os nossos domínios, né, cognitivos, físicos, pulmonares, cardiovasculares. E
tá bem e feliz com a família e Exato. ser uma pessoa de bom coração e que tem, né, essas virtudes assim bem trabalhadas. Então acho que são essas recomendações que eu deixo para os nossos ouvintes. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua disponibilidade. Eu parabenizo aí por essa dedicação aí, doutor, com os nossos ouvintes, com o nosso povo aqui do nosso interior, né? A gente sabe que muitas vezes as dificuldades elas ainda são maiores. A gente que vive nessas mudanças climáticas, doutor. Mas qualquer dúvida, o pessoal pode procurar junto à Clínica Encore, né? 3551-2249 é o telefone logo abaixo aí do próximo Hospital Santo Antônio de Portela, né? Isso, logo ali no Instituto São Lucas, ali pertinho ali do hospital. Ou junto ao Hospital Santo Antônio, então, né? Ou junto do Hospital Santo Antônio. Ali tem um setor de agendamentos, então os pacientes que têm convênios, Unimed e IP, podem procurar o setor de agendamentos para as consultas nas segundas e quintas-feiras à tarde. E tem a questão dos municípios parceiros, né? Então, atualmente, né, o município de Miraguaí, o Maitá, Vista Alegre são conveniados e pelo SUS eles vêm. E também tem os municípios que têm convênios intermunicipais e daí cada pessoa de cada município procura lá no hospital que vai poder se informar como é que é a forma de agendamento, como é que é a procura, enfim. Tá certo. É assim, então, encerramos por aqui, doutor. Um grande abraço para o senhor. Obrigado pelo convite em atender e estar comunicando aí para os nossos ouvintes. Imagina, Michel, eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra. Eu queria só aproveitar o finalzinho só para fazer propagandear o nosso simpósio de pneumologia que nós vamos ter, né? Então, maravilha! A gente, dentro da residência de clínica médica do Hospital Santo Antônio, nós estamos desenvolvendo o primeiro simpósio de clínica médica que vamos contemplar principalmente a parte dos estudantes e profissionais da saúde aqui da nossa região. Olha só. Né? Então o simpósio vai acontecer no dia 28 de agosto, vai ser numa sexta-feira, aqui em Tenente Portela, lá no Centro Municipal de Cultura. O ingresso para estudantes da área da saúde está R$20, então assim, é bem simbólico, né? E para profissionais que já são formados, R$40. A gente vai falar sobre tabagismo, né? Assim, coincidência, não é nenhum viés, né? Assim, da minha profissão. Então vamos falar sobre tabagismo e doenças associadas ao tabagismo. Então a gente vai ter fisioterapeuta, enfermeiro, outros pneumologistas, cirurgião torácico, contemplando ali palestras, mesas redondas. Vai ser um evento bem legal, a gente está bem animado. Certo, maravilha. Fica o convite então para a nossa comunidade. Isso aí.